Tem um grande mestre professor da Harvard Business, um indiano, que já li muita coisa dele, muito estudo, chamado Prahalad, que ele fala: empresa que não cresce quebra. Se você não está crescendo, você está quebrando, bicho. Por quê? Existe inflação, velho. Se o seu faturamento não aumenta, pelo menos a inflação, você está decaindo. E não existe homeostase. Então, isso que você falou é muito coerente. Cara, a gente está sempre num processo. Implementei software, comecei a delegar a parte operacional. Cara, é um processo. E ainda digo mais. Olá, meu povo! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Eurocast, o melhor lugar que você poderia estar nesse mundo inteiro para falar de gestão de escritório de advocacia, marketing e vendas. E hoje a gente trouxe aqui 3 convidados muito especiais, a galera do Titânio aí, nosso grupo de elite de alunos. Rodrigão, nosso querido Anselmo e o nosso querido Ian estão aqui com a gente para compartilhar o ouro, a gente aprender na prática. Começar aqui, né, velho? Vamos na ordem aqui. Rodrigão, se apresenta aí pro pessoal, fala de onde que você é, quanto tempo de advocacia, quantos anos você tem. Então, pessoal, eu sou de Boa Vista, Roraima. Acho que é um estado que pouca gente conhece, né, aqui. E tenho 27 anos hoje, advogo desde... Na verdade, eu me formei advogado em 2017, advoguei ali 1 ano, parei e voltei em 2020. Então, mas se somar desde quando me formei, né, são quase 6 anos de advocacia. Foi cedo, né, velho? Comecei cedo, na OAB, na faculdade já tinha passado na OAB, já no 9º semestre, e estava só esperando formar. Massa. E a área de prevalência, Rodrigão? Hoje é previdenciário no escritório, nas carro-chefe. Massa. Vamos passando. Anselmo, você apresenta aí pro pessoal. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Anselmo, sou mineiro, mas estou há 34 anos em São Paulo. Diferente do meu amigo, eu não vou falar a minha idade. Eu tenho 18 anos de profissão e trabalho na parte imobiliária de investimentos voltados para leilões, extrajudicial, judicial, que eu acredito que é uma área bastante interessante aí. Show de bola, show de bola. Nosso querido Ianzão, se apresenta aí pro pessoal, cara. Pois vamos lá, me chamo Ian Cavalcante, sou do Piauí, eu acho que é a terra mais quente daqui, né, Rodrigo? Eu acho. Acho que sim. Acho que é a terra mais quente, mas sou do Piauí, sou advogado, eu passei na OAB em 2010, né? Então desde lá venho lutando na advocacia. Iniciei estágio e tudo mais dentro do serviço público. E aquilo me chegou a um determinado momento que me sufocava. Porque eu via colegas advogados, né, que até então ganhavam muito bem, viajavam todo final de ano, e eu era privado de fazer tudo aquilo. Eu falava, pô, eu estudo tanto, tem uma coisa errada aqui. Eu não conseguia entender, porque dentro da faculdade a gente não tem esse costume de estudo, você é empresário, você é advogado. Não, todo mundo dizia que ia ser Passar no servidor concurso público, e aquilo ali era a meta, né, era o foco. Então, desde lá, eu saí, larguei tudo. Eu lembro, Euro, que eu mandei pro chefe, né, que era o juiz que eu trabalhava com ele, uma carta de filho pródigo. Para dizer que eu ia viver a vida. Ia para advocacia. E aí depois se não desse nada certo, eu voltaria. Mas graças a Deus deu certo. Advogo na área imobiliária e de família. Que é realmente um nicho que assim, eu gosto, que tem rentabilidade. Gosta de uma fofoca? Gosto. Senão não tem graça. Cara, mas eu gostei da gente começar nosso podcast já com esse tópico. Concurso público. Ianzão falou que, né, no começo flertou com concurso na parte de estágio, mas depois virou e falou que não, cara. Quais foram os principais motivos que você, Ian, depois a gente passa aí a palavra também, fizeram com que você decidisse ir para empreender na advocacia e não pegar um concurso? E ainda vou ampliar o escopo da pergunta trazendo o seguinte, também não trabalhar para os outros, né? Como é que foi isso, Ian? Posso ser sincero? Uma das coisas que eu mais tinha medo era o fato do servidor público não poder ter amizade. Porque o servidor público, quando tinha certa amizade com o advogado, as pessoas diziam que ele estava fazendo o quê? Favor, coisas erradas, propina e tudo mais. E aí meu estado é um estado muito pequeno, né? Comparado com
as realidades demais do Brasil, é um estado muito pequeno. Então, se você era amigo de um servidor do INSS, então os holofotes já voltavam para você. E aquilo me assustava. Meu pai, querendo ou não, ele era mestre de obras. Minha mãe era telefonista, virou supervisora lá dentro do sistema Telebrás, mas era telefonista. Então, eu vim de baixo. Eu tinha que construir minha história sólida, sem arranhões, porque eu estava dentro de uma cidade de cultura que as pessoas indicavam, isso é real até hoje, né? A gente tem que furar uma bolha para sair disso. E aí eu falava, ou eu tinha que ser um bom advogado para me colocar realmente numa posição diferenciada, ou eu ia para o serviço público. Então, uma das coisas que me fez pensar 2 vezes eu não quero não ter amigos advogados. Eu quero viver isso. Você é um cara bem político, né? Gosto. Cara, é um fator, né? O serviço público, para quem gosta de relacionamento, ele é meio contraintuitivo, né? Você, Anselmo, traz aí sua experiência. Fletou com concurso público? Nunca me interessei na parte de concurso. Sempre tive uma veia empreendedora, herdei do meu pai. E abracei a advocacia, mas por incrível que pareça, eu já tive outras empresas, nada voltado com questões jurídicas, mas a advocacia, eu não via ela como negócio. Olha que louco. Não conseguia entender essa matemática. Talvez porque quando comecei, meu ex-sócio já tinha uma certa idade, na época ele tinha 70 anos, então ele era dos primórdios. Então eu não conseguia enxergar. Poxa, isso não é um negócio. Que louco. E aí, conhecendo você, conhecendo a sua ação de gestão, eu comecei a entender que poderia transformar um escritório de advocacia numa empresa. E eu tenho uma outra empresa, que você sabe, eu gerencio a carreira de alguns jogadores. Essa agora eu já coloquei ela no segundo plano e hoje estou focado 100% aí na gestão do escritório da advocacia. Massa, já é já teve a veia empreendedora vindo de casa e que interessante isso também, né? Eu acho que isso é difundido, vê se faz sentido, Anselmo. Desde a faculdade, que a advocacia não é um negócio. Que, né, o bom advogado é aquele que ele é o operador ali, ele é o cara, sisudão, tal. Contigo também foi nessa linha? Como é que foi, Rodrigão? Comigo, diferente do Anselmo, teu pai era empreendedor, né? O meu era concursado, militar. Então é o oposto, entendeu? Ele sempre falou concurso público. Então a minha vida toda foi isso, né? Desde o início. Não é por mal, né? É porque a segurança, né? Foi o que um caminho que ele conseguiu para sustentar a família, né? Veio como um caminho seguro. Então ele quer que o filho dele também tenha uma vida segura. Né? E aí eu fiz a faculdade sempre pensando em concurso. Tanto que também eu estagiei na AGU, no TRT, no MPF, então sempre foi concurso público. E aí quando eu me formei eu ainda comecei a advogar, né? Mas só para pegar a prática, para fazer o concurso público. E aí eu decidi que eu queria o MPF porque eu queria poder mudar de estado, né? O procurador da República pode fazer isso, né? Com a remoção. E o salário também, né? Eu sempre mirei nessas carreiras altas. Só que aí, né, aconteceu a vida, né? Porque a gente, quando tá só estudando, né, você não tem renda, né? Então eu não tinha renda. Então eu morava ali com meus pais na época. E eu não advogava muito pouco, não ganhava quase nada. Era uma causa aqui e ali só pra sair no mês ali, entendeu? Coisa pouca. E aí tive uns problemas na família, veio a pandemia, né, também. E aí a renda que era do meu pai concursado que sustentava a casa, né? Já não tava mais dando pra pagar todas as contas, começou a pesar, eu também já tava com uns 21, 22, 23 anos. Foi quando eu comecei a ver mais a advocacia, né? E empreendedorismo também. Eu sempre tive amigos que sempre estiveram nesse meio, né, empreendedor. Então, assim, filho de dono de supermercado, agora tem um amigo que tá com uma loja de iFood. Então, assim, sempre nesse meio, né? Eu via, pô, mano, que massa, né? Essas possibilidades e falando de negócios. E eu começava a ler esses livros também, Pense e Enriqueça, Trabalho 4 horas por semana, Os Segredos da Mente Milionária, todos esses aí que todo mundo sabe. E eu ficava, caraca, como é que eu vou aplicar isso aqui no concurso, né? Eu ficava pensando, quando eu tiver aprovado como procurador da República, eu vou empreender. vou comprar imóveis, né? Vou investir em ações, vou ser empreendedor depois de concursado. Aí eu falei, não. Foi quando eu até vi o euro, né? Comecei a te seguir nessa época. Que eu falei, então a advocacia pode ser um negócio, né? Não sei como falou. Foi daí que eu tirei essa visão. Porra, é verdade, né? Nunca tinha pensado nisso. A advocacia pode ser uma empresa. Foi quando eu começou, junto com a necessidade mesmo, né? Que
porque eu precisei voltar para advogar, que eu tinha parado. Fiquei 1 ano, 2 anos estudando para o MPF. Nunca saiu a prova. Saiu final do ano passado. Saiu no final do ano passado. Se eu estivesse esperando a prova, eu tava na rua passando fome. Tava morto. Porque eu tive que sair de casa, né? E não tinha nada. Só a minha advocacia mesmo. Foi daí que o negócio deu certo mesmo. Porque foi na necessidade. Cara, é muito isso, assim, né? São vários aspectos que mostram pra gente o seguinte. Lógico, gente, eu sempre tiro a exceção que é a vocação, né? Eu tenho amigos juízes que, cara, nasceram para ser juízes, né? Mas tem muita gente que o concurso é a tábua da salvação da não vou ser pobre. Desculpa até, né? Segurança, né? A segurança. Sim. E que eu acredito que vem lá desde a escola, né? A escola bota você com o mesmo uniformezinho que todo mundo e tal, você tem que trabalhar para alguém, pode ser para o governo, pode ser para alguém. Se você for bem estudioso, tirar boas notas, você vai trabalhar para alguém e você vai ter segurança. Mas ninguém fala para gente que a maior segurança se chama gerar valor para outras pessoas, dinheiro em caixa, né? Porque você pode estar na maior empresa. Eu nunca esqueço, o pai do meu amigo era diretor ali nacional da Parmalat. Quem ia dizer que a Parmalat ia ter sufoco, ia quebrar e tudo mais? E aí o pai dele, quando não, tipo assim, a família desestruturando, tal. Porra, aquela coisa. Concurso público, quem lembra, no Rio Grande do Sul, teve lá, não pagou o salário de concursado, mudou toda a parte previdenciária, né, dos servidores públicos, que agora ou eles têm que complementar ou não vai ganhar mais o que eles, né, aquela mamata que ganhava antes e tudo mais. Então, assim, mudou, né? E aí, beleza, vocês tomaram a decisão de empreender, você tomou a decisão de empreender. Cara, o Anselmo falou uma coisa que é muito interessante, essa visão de negócio, né? No começo, Rodrigão, tu já tinha essa visão de negócio. Como é que foi o seu começo quando você falou, vou tentar empreender? Quais foram os erros que você cometeu, que você lembra? Assim? Fala um pouco pra gente sobre isso. Pronto. Quando eu me formei, eu advoguei ali um período, 6 meses, eu fiz tudo errado, né? Como é que eu ia saber, né? Ninguém ensina isso na faculdade. Então eu já peguei logo um lugar para alugar ali, né? E ir atrás de cliente por indicação mesmo. E no começo, né, quando você se forma, a família ajuda muito, né? Aquela coisa, todo mundo oba-oba, aí foi chegando os clientes mesmo. Tanto que eu peguei 2 causas muito boas, que cada uma foi 5 mil. E aí pagaram assim 2 meses, aí pô, esse aqui eu vou ficar rico com a advocacia rapidinho. Só que aí depois de 3 meses aí não vinha mais cliente, né? Acabou a indicação. Aí os que tinham eu já tinha fechado o contrato, né? E em várias áreas também, né? Não tinha nicho nem posicionamento nenhum. E aí eu tava com vontade de trabalhar e não vinha, né, cliente. Foi aí quando eu falei, esse negócio de advocacia realmente não dá certo não, é que todo mundo fala mesmo, o negócio é concurso. Foi quando eu fui pro concurso, né? Só que aí quando eu precisei voltar para advogar, aí eu falei, até um pouco parecido com a tua história. Eu falei, não, dessa vez eu vou fazer um negócio diferente. Porque eu já tinha visto aqui na internet, né, pessoas ensinando a advogar. Eu falei, pô, se esse cara aqui consegue, não é possível que eu não consigo, né? O que ele tem que eu não tenho? Aí eu via esses players, né, o euro principal, e aí eu falei, vou fazer o que esse cara faz. Quem que eu sou pra duvidar, né? Vou ver aqui, né, o que vai dar. Não tenho nada a perder mesmo, literalmente, né? Eu tava saindo de casa e só tinha OAB, que não falei antes. E aí eu peguei o pouco que eu tinha, né? Que eu aplicava TMP, já ia pegando umas dicas gratuitas, né? E aí eu parcelei lá o método da agenda lotada em 10 vezes no boleto. Ia pagando, né? Conforme eu fechava o contrato no consumidor, que é rápido, né? Aí já ia pagando as parcelas. E aí eu comecei a ver que funcionava nessas dicas. Eu falei, opa, então essa TMP funciona mesmo. Então esses gatilhos de venda funcionam mesmo. Então beleza, fui aplicando cada um. Mas depois fui vendo esse negócio de gestão. Eu já li aqueles livros, né? Que eu falei de empreendedorismo. E eu fui vendo, não, agora eu vou aplicar essas dicas de gestão aqui no meu escritório para fazer dele uma empresa mesmo. E foi quando eu já comecei dessa vez com um escritório mesmo na visão de empreendedorismo. Diferente da outra vez lá, né, que eu era só um autônomo. Dessa vez não, já comecei do jeito certo. Querer organizar, né, como se fosse um negócio. Você, Anselmo, conta pra gente quais foram as dificuldades que você teve no começo, que você virou e falou, cara, eu preciso buscar um conhecimento de gestão, preciso estudar isso daqui. Então, tem um titânio, o Gil, da Bahia. Ele postou no Instagram dele um livro, Mito do Empreendedor. Recente. E eu estou lendo o livro, até para entrar como que você me perguntou como que iniciou. E é aquilo, na realidade o empreendedorismo, ao meu ver, são 3 figuras, né? O técnico, o administrador e o empreendedor. Então a gente tem que procurar sempre estar
está com a visão. E eu não tinha, na advocacia eu não tinha essa visão. Eu achava que eu tinha que fazer a parte técnica, levar para a linha de fundo, cruzar, cabecear e estar no gol para catar a bola. E a partir do momento que você começa a entender a necessidade de você sair um pouco da operação e ter uma visão e estratégia, é quando você começa a entender que as coisas tendem a funcionar. E esse livro traz que a empresa, seja em qualquer setor, e aí eu entro na questão jurídica, ela tem, ou ela vai quebrar, né? Todo mundo sabe a carga tributária que vivemos, enfim. Ou os meus filhos, né? Eu tenho filhas, elas vão herdar. Ou vender. Fazer no caso da advocacia, tentar fazer uma fusão. Isso. Então eu tô visualizando a coisa para daqui 5, 6, 7 anos, quem sabe uma fusão dentro do mercado, do meu mercado, onde a gente pode se posicionar para investidores que tenham interesse em fazer aquisições seguras de um mercado que é muito complexo, que é o de leilão, e você presta um bom serviço, traz pessoas capacitadas que tenham rentabilidade suficiente para elas também, porque não adianta só você querer ganhar, e você cresce de uma certa forma que os caras começam a te ver diferente. Pô, aquele escritório não é o Anselmo, aquele escritório lá é interessante. É o escritório, não é Anselmo. Isso. Eu acho que esse é um dos pontos que vários advogados não enxergam o escritório deles como empresa, porque é o Anselmo, não é o escritório. E como você falou antes, você não tinha essa visão estratégica, você não conseguia ver o negócio de cima. E aí, ao buscar o conhecimento, você começa a olhar e falar, cara, isso daqui é um negócio que inclusive ele pode quebrar se eu não cuidar dele. Ele pode ser um ativo para passar para os meus herdeiros, ou ele pode ser, cara, vendido ou funcionado para gerar valor para outras pessoas, vão receber, né, meu CPF receber uma contrapartida financeira por essa carteira e tudo mais. E se eu montar uma boa equipe, fazer esse negócio girar sem mim... Trazer valor, né? Exato, cara. E quais foram as suas maiores dificuldades que passou e que está passando na implementação dessa estratégia, em criar esse escritório e sair do operacional? Eu acho que isso daí é um parto, né? Cara? O primeiro parto é sair do operacional. Principalmente no meu caso, que eu tenho 18 anos de ordem. Então eu sou muito operacional. Eu sou muito... ainda, tá? Eu estou falando isso, tal, que é meu sonho, estou trabalhando nesse sentido, mas eu estou engatinhando. Está na transição, isso, né? E implementando. Acredito que cada dia você busca melhorar. Para mim o time foi quando você é o cara que quer fazer tudo e no fundo não faz nada. Doutor generalista. Doutor, né? o senhor é especialista em quê? O que você precisa, meu filho? Se você precisar, eu sou o cara. Poxa, legislação em diversas áreas. Não tem como você se aprofundar. E aí, eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, o Rafael, há 13 anos. Começou comigo como estagiário, hoje é advogado, confio demais no trabalho dele. E aí eu falei, poxa, eu tenho um cara que é operacional, bom, confio. Poxa, e aí eu tô nessa fase de transição. O Rafael faz a parte operacional e eu ainda. Isso é erro, viu? Ainda quero rever. Sim. Mas eu tô conseguindo fazer aos poucos. É um processo, né? É um processo. Você concorda, Ian, que é um processo a delegação? Como é que foi esse processo no seu escritório? Como é que foi os primeiros passos da implementação de gestão? Hoje, como é que você vê você está no operacional também fazendo essa transição? Como é que você traz como é que foi a implementação da gestão no seu escritório? Hoje eu estou menos operacional. Eu peguei o euro, o bonequinho do euro, coloquei assim na minha mesa lá no escritório e falei assim, olha, se o euro faz desse jeito, vamos fazer do mesmo jeito. Brincadeiras à parte, eu fiz exatamente isso. Eu falei assim, eu não vou mais ser operacional, da noite pro dia. Foi algo que ou eu cortava ou eu não sabia fazer essa transição. Acho que agora que eu estou conseguindo fazer a transição. Por quê? Porque agora a gente consegue conversar, a minha equipe e eu, e a gente consegue alinhar algumas coisas que não estavam certas e tudo mais. Mas eu cortava mal pela raiz, ou todas as vezes eles iam pensar, como sempre pensaram, que isso é só uma fase.
já vai voltar, o Ian não vai conseguir sair do operacional. E hoje eu não estou mais no operacional. 100% eu não estou, entende? Hoje eu sou estratégico, alinho operacional, mas sou 100% estratégico comercial. E aí dentro dessa área do comercial, também estratégica, né? Hoje eu hoje eu ganho mais meu tempo fazendo isso. Mas, você falou sobre muitas coisas, assim, porque o início da minha carreira, quando você fala para a gente assistir o seu método, quando você fala para a gente ler esses livros, eu colocava, no início da minha carreira, numa balança. Eu tenho que ganhar dinheiro porque eu tenho que sustentar minha família. Eu tenho os processos, a gente fala que a gente entra 10 leads no dia, mas a gente tem que dar vazão a esses processos que entram. Então, você tem que estudar, como você falou, você tem que dar andamento aos processos, você tem que estudar o estratégico, você tem que captar novos clientes, você tem que fazer tudo ao mesmo tempo e você tem que ter a paciência das pessoas estarem batendo na sua porta, porque você tem contas a pagar, você não tem dinheiro e você tem que, né, fazer tudo isso funcionar. Para mim, no começo foi muito difícil, porque tudo isso acontecia junto e eu tive que deixar para um segundo plano, de fato, essa questão de ser gestor. Porque, na minha visão, ser gestor era para quem ou já tinha dinheiro, né, e conseguia terceirizar todas essas outras demandas e aí se dedicava a ser gestor, ou já vinha de uma cadeia de gestores, né, pai, tio, família e tudo mais. Eu não me enquadrava nenhum, nem outro. Você não se enxergava ali? Não enxergava. E por muitos anos. Se eu for contabilizar, eu tenho quase 15 anos de advocacia. Isso tudo veio bater na minha porta há uns 6, 7 anos atrás, quando eu te conheci. E eu lhe conheci, adquiri seu curso e não assisti às aulas, que é o mais bacana. Então eu ainda falava, como é que dá certo para ele, não dá certo para mim? Isso não presta, não sei o quê. Mas aí depois bate um peso na consciência de tipo, eu não me dedicava para aprender. Então como é que eu falava que o cara não dava certo se eu não dedicava, se eu não aprendia, né? E aí eu comecei a ver, dentro dessas questões de crença, que eu tinha milhões de crenças limitantes. E dentro dessas crenças limitantes, primeiro eu tinha que cuidar de mim. Então foi um momento que eu parei, realmente cuidei de mim, da minha família, do meu filho e tudo mais. E aí depois sim eu comecei a entender as minhas falhas para que eu pudesse avançar. E aí hoje eu digo, há uns 6, 7 anos que eu estou avançando. Avançando em conhecimento, avançando em gestão, avançando em captação. E é muito engraçado porque eu estava conversando ali com os meninos ali fora e falei assim, né, me achando agora. Vocês já assistiram o método? A gente está todo mundo tanto, vocês já assistiram? Aí não sei o que, não tenho tempo, eu vou não sei o que, não sei o que. Eu falei, pois é, eu já assisti. Mas eu falo isso não é com o intuito de tipo, eu sou melhor que os outros. De incentivar não, também, é incentivar, né? Porque muitos problemas a gente pode estar falando assim, poxa, eu não sei a solução, eu não sei a solução. E eu falava muito isso. Cara, assiste o vídeo, o euro já passou. Pode ser que o euro não coloque tudo ali dentro, mas te dá um norte, te dá uma visão de futuro assim fora do normal. Ian, como é que você sentia nessa época que você olhava e não tinha tempo? Que você não conseguia estudar? Que você estava ali e falava, não, eu tenho que priorizar o dinheiro. Eu tenho que priorizar botar dinheiro no escritório. Não dá para me estudar gestão agora. Não dá para eu ser gestor. Eu tenho que pagar as contas. Como é que você sentia? Euro, se tu chamar minha família que você conhece e perguntar assim, o que é que eu falava, era a palavra frustração. E eu falava não desse jeito. Eu falava assim, eu não vou fazer isso agora porque eu tenho que cuidar da minha família. Então, se eu tenho que cuidar da minha família, eu vou abdicar da minha liberdade, do meu tempo, eu vou abdicar da minha história para viver e para manter eles. Entende? Então, assim, por muitos anos foi um peso, assim, de verdade, foi um peso nas minhas costas que eu não tinha escolha. Ou eu fazia aquilo para sustentar todo mundo, como eu faço hoje, ou eu largava todo mundo e ia viver minha vida independente, mas eu acho que eu não ia ser feliz. Então, a minha decisão foi esperar, e aí volto a dizer, lidar com as minhas crenças para poder avançar. É tão engraçado, Euro, porque assim, eu comecei meu mestrado esse ano. E foi uma decisão que veio do ano passado, da imersão que nós fizemos em São Paulo. Aquela ali, pra mim, não sei se pra vocês, não sei se estavam lá, mas pra mim, bicho, eu levei um tapa na cara, bicho. Olha, eu levei um tapa na cara de uma menina que tinha, acho que 2 anos, e ela vai assistir esse aqui. E eu falei isso pra ela. Eu falei assim pra ela,
meu escritório tá bom e tal e tal. E aí tinha naqueles momentos do Hot Seat da gente falar nossas falhas. E eu falei, mas a minha falha é porque eu tenho minha família dentro do escritório. E eu não sei como cobrar. Eu não sabia como cobrar minha família e tudo mais, mas eu queria... Eles são minha força, né? Mas ela virou pra mim, na minha cara, e falou assim, pois você vai quebrar. Aí eu, hã? Você vai quebrar, você vai acabar, você não... Aí começou a falar um monte de coisa pra mim. Eu saí daquele momento desesperado. Eu não sei se tu vai lembrar, mas eu fui embora. Eu não aguentei a pressão. Eu fui embora. Depressivo. Juro, eu fui embora. Eu não aguentava. Eu falei, ela tem razão. Depressivo. Sabe por que ela tem razão? Ela tem razão, porque eu não vou conseguir nunca cobrar deles o que eu preciso cobrar de uma equipe. Ela tem razão, porque eu tenho que ganhar mais dinheiro para que todo mundo esteja em casa ou esteja na praia e a empresa trabalhando sozinha. Irmão, foi tanta lapada que ela me deu que eu realmente fui para casa. Quando eu cheguei em Teresina, né, na minha cidade, eu decido que vou mudar tudo. Do dia 19 de dezembro do ano passado, o euro, até o retorno das férias dos advogados, que ocorreu dia 20 de janeiro, todos os dias eu assisti suas aulas. Todos os dias. E todos os dias eu vou implementando todas as ferramentas no escritório. Ian, tu já implementou tudo? Não tem como. É muita coisa. É muita coisa. Muita coisa para 3 meses. Mas uma das sensações mais prazerosas que eu tive na minha vida foi de fazer um processo seletivo. Gente, eu nunca tinha feito. Também fiz recentemente. Nunca tinha... Eu tenho que falar isso. Eu nunca tinha feito um teste seletivo. Sempre era de indicações de pessoas. Eu achava que as melhores indicações vinham dali. E aí, no evento de Brasília, eu sentei com a Ju na mesa, né? A gente fazendo Hot Seat. E ela falou assim, eu tenho uma funcionária que tá grávida e tudo mais. Eu falou da situação da funcionária, positivamente e tudo. Aí eu, mas eu não tenho nenhuma funcionária grávida. Mas vou escutar aquilo. Meu irmão, olha... 2 funcionárias grávidas no mês seguinte. Aí eu tinha que lidar com as mesmas situações que a Ju, né? Porque são situações que a gente não está preparado para lidar. E aí foi de desespero, de loucura. E nesse momento ela falou sobre o teste seletivo, nesse Hot Seat. Ela falou sobre teste seletivo, que ela tinha um teste seletivo que era fracionado e não sei o quê. E falou várias coisas de teste seletivo. Só que ela falava que eu tinha que aplicar. Eu tinha que ter um momento de conhecer o meu candidato, eu tinha que ter um momento de levar meu candidato para dentro do meu escritório, para ele passar um dia, que não era algo somente técnico, mas tinha a questão pessoal. A questão pessoal tinha que valer a pena. E eu nunca tinha feito teste seletivo. Ju, no outro dia eu mandei mensagem para ela, me manda o teu teste seletivo. Cara, ela mandou o teste seletivo. E aí eu olhei, o que eu vou fazer com esse teste seletivo? Eu nunca fiz teste seletivo. E aí agora eu fiz. A gente fez em 4 fases. Eu chamei uma pessoa que é técnica do Sebrae, né? Chamei ela para me auxiliar. Mas eu participei de todas as fases. Das perguntas, do momento de entrevista. Gente, o momento de entrevista, eu juro para vocês, foi o melhor momento da minha vida. Porque foi naquele momento que eu pude pegar o que você ensinou no curso de visão, missão, valor, cultura... E demonstrar tudo isso naquele momento, no sentido de uma pergunta para eu saber se ela vai ter o escritório como família, ou se ela vai ter a visão de família, ou sei lá, todas os meus valores dentro delas. Por exemplo, teve um momento que eu perguntei para um determinado candidato como é que funcionavam os horários dele de faculdade e de escritório. Ele virou para mim e falou assim, não, eu tenho uma aula segunda, quarta e sexta. Aí eu falei, não, tudo bem, como é que fica o escritório? Pois é, só posso vir na quinta, nos outros dias. Papum. Não tem espírito de cooperação. Querendo ou não, nós precisamos. E aí foi uma das coisas que ele falou a respeito da gente contratar pessoas empreendedoras. Ou a gente contrata pessoas com a mesma mentalidade que a gente tem, ou não vai funcionar. Não vai fluir. SPD, né? Smart, Poor, Desire to be Rich. Cara, processo seletivo. E só para concluir, a pessoa selecionada? As pessoas, porque até então era uma pessoa. E aí, cara, não deu. Hoje, assim, eu selecionei pessoas... É até engraçado. Aconteceu hoje de manhã isso. Ele postou tanto que ele já tá fazendo. Eu vou gerar mais demanda aqui. Juro pra você. Essa galera. Juro pra você que uma coisa que eu não terceirizo mais é meu teste seletivo. Eu não terceirizo mais. Não terceirizo.
Ontem à noite aconteceu um problema de um cliente nosso. E eu tinha que entregar uma demanda ontem ainda desse cliente, mas não era prazo fatal, não. É porque ele tinha me pedido, porque ele tinha que fazer avaliação hoje e tudo mais. 8 horas da noite, gente, vou ter que viajar. Preciso da equipe e tal e tal. Todos da equipe se comprometiveram em fazer. Olha, Todos. Coisa linda, hein? Todos. Então, assim, acertei no teste. Cara, eu tô muito feliz. Cara, isso é uma muito... coisa legal que ele está falando, que o pessoal tem que conhecer, ele precisou de um suporte, você viu onde ele foi buscar, né? Dentro dos próprios companheiros que fazem parte do Titânio. Mas deixa eu te falar uma coisa, só para finalizar, pegando isso que você falou. Eu sempre falei que eu precisava ter um mentor. A gente sempre tem alguém que a gente precisa ter um suporte, né? E você sabe que... além. Mas você sabe que... Eu falo isso algumas vezes, mas você sabe que é verdade. O euro, ele te passa uma segurança. Sim. Cara, assim, a gente conversa pouco, porque, enfim, você é um workaholic, você tá fazendo bilhões de coisas ao mesmo tempo, mas todo o suporte que sua equipe dá, que os titânios dão, é algo assim fora do comum. É como se a gente olhasse pro lado e falasse assim, poxa, todo mundo vive a mesma coisa que eu vivo, então não tenho que estar me menosprezando. Pô, é só comigo que acontece. Não é só comigo que acontece. Com todo mundo acontece. E a troca de experiências, ela te gabarita exatamente para ou que tu não passe, ou que tu passe com menos traumas. Então, assim, é graças a você que meu escritório hoje ele vem realmente em ascensão. Cara, eu falo o seguinte, o mentor ele é importante demais na vida de todo mundo. São professores, né? Hoje a gente fala muito de mentor, mas são professores. Passam o conhecimento adiante. Mas chega um nível que o mentor ele já deixa de estar aqui em cima, num suposto pedestal que a gente bota e tudo mais. Você começa a ver o mentor aqui do lado, velho. Suporte, né? Parceiro. Suporte. E aí entra o poder da comunidade. Porque todo mundo aqui está fazendo algo a mais daquilo que a gente tem como metodologia. E que é o evento que a gente vai fazer agora. Nós mesmos vamos nos mentorar. A inteligência coletiva, isso é muito foda. Selmo, traz aí pra gente também, cara, algo da metodologia que você aplicou, que melhorou, que depois você virou a chave e falou, cara, vou estudar gestão, vou estudar metodologia, então, que hoje você pode compartilhar com a galera. Como eu comentei, eu estou iniciando, né? Muito tempo não via o escritório, então estou iniciando. Uma coisa que eu já fiz de cara é trazer a DV Box. Software. Um software. Que é inclusive apoiador nosso aí. Isso. A DV Box. Não tinha isso, tinha planilhas lá, Excel. Né? Não que isso seja ruim, mas o software ajuda demais. O Rafael, eu já consigo delegar para ele a parte mais operacional, então eu fico mais na parte estratégica de negócio. Dentro do meu ramo, que é buscar investidores, clientes, é um prato cheio, né? Porque você está fora, então você tem disponibilidade para sentar com o cara, conversar. Sem a preocupação, é óbvio que a gente tem um controle. O Rafael apresentou isso, tudo pelo ADV Box, ali já passa a relação do que vai ser feito na semana, o que não vai ser feito, qual que é o prazo semanal. Eu não tinha isso, era tudo num dia. Rotina organizada. Isso. Então isso otimizou muito tempo, porque, como foi você que comentou, o tempo é o maior ativo que temos, né? E trabalho numa metrópole, que é São Paulo, então pior, porque às vezes você vai visitar um cliente, 2, 3 horas. Então, eu sabendo que o escritório está rodando com a minha gestão, está maravilhoso. Maravilhoso. Não tinha isso, não conhecia, talvez até por falta de estudar, não sei. Mas a partir do momento que comecei a estudar as aulas, poxa, isso pode funcionar. Preciso melhorar muito ainda. É um processo. É um processo. Eu acho que quando você acredita que você está no topo, aí que você está caindo. Então é dia após dia. Eu vejo hoje a empresa, o escritório, empresa, já mirando para 5, 6 anos o que vai ser, o que essa empresa vai trazer de valor para os clientes e para os colaboradores. Cara, isso é muito forte, velho. Isso é muito forte. Primeiro,
Eu acho que é uma utopia, é minha opinião, né? Não é um fato. É uma utopia a gente imaginar que existe um mundo no empreendedorismo totalmente sem caos. E aí quando você estuda até a Bíblia, você vê que o caos, ele é parte do crescimento. Não existe... Toda fase de crescimento, ela tem uma dor ali. A gente pode fazer diversas metáforas, né? O molusco dentro do casulo, ele tá ali, ele tá crescendo, ele tá incomodado, ele tem que mudar de concha. Aí ele vai pro caos, ele vai pro mar buscar uma outra concha. Então, toda vez que você quer implementar uma melhoria, sair da zona de conforto, você sai da estabilidade. Não é à toa que é zona de conforto, né? E se você... Eu acho que aí é um dos grandes espíritos também do Titânio, né? Ninguém ali quer ficar nessa zona. Ninguém ali quer ficar na zona de conforto. Todo mundo quer evoluir. E todo mundo sabe que vai ter que passar por algum processo doloroso de evolução, né? Mudar de concha. Mas, cara, a partir do momento que a gente tem a consciência que é um processo infinito. É um processo infinito. Quem virá aqui no podcast e arrotar, minha empresa é 100%, eu falo, de duas uma. Ou esse cara não está enxergando alguma coisa na empresa dele. Ou é um mentiroso. Exato, porque quando você alinha a tua empresa, e eu já cheguei no momento que eu falei, caralho, hoje o escritório tá redondo. Você cria um projeto de melhoria que vai te tirar da zona de conforto, que você vai entrar. E por que você tem que fazer? Tem um grande mestre professor da Harvard Business, um indiano, que eu já li muita coisa dele, muito estudo, chamado Prahalad, que ele fala, empresa que não cresce, quebra. Se você não está crescendo, você está quebrando, bicho. Por quê? Existe inflação, velho. Se o seu faturamento não aumenta, pelo menos a inflação, você está decaindo. E não existe homeostase. Então, isso que você falou é muito coerente. Cara, a gente está sempre num processo. Implementei software, comecei a delegar a parte operacional. Cara, é um processo. E ainda digo mais, o empreendedor em si, é só quando ele se aposenta que ele vira e fala bem assim, cara, vou delegar o estratégico, vou delegar tudo. Porque a gente gosta. A verdade é que a gente gosta. A gente gosta de fazer negócio. A gente gosta, bicho... Buscar oportunidade. Cara... E às vezes nem é pelo dinheiro em si, juro por Deus, amo ganhar dinheiro. Mas às vezes é pelo resultado mesmo. Você olhar e falar assim, porra, bateu um faturamento, não sei o quê. Aquilo não vai mudar a tua vida. Não vai. Você faturar 990 mil reais num ano e 1 milhão, não vai mudar a tua vida. Mas, cara, o sentimento, né, da meta batida. Pra gente finalizar aí, Rodrigão, traz aí, cara, você optou por sair, empreender, vou implementar a gestão, passou ali pelo sofrimento, né, do desconhecimento, mas foi lá e começou a aplicar a metodologia. Quais são as coisas que você começou a aplicar, que te deu uma resposta, que você começou a olhar, acelerou o crescimento da sua advocacia? Pronto, é o seguinte, até para o pessoal que está começando, né? Quando você começa ali do zero mesmo, ou com pouco investimento, você vai fazendo tudo. Então eu comecei a fazer eu mesmo o tráfego pago. Então eu fazia o meu Google Ads, fazia o meu Facebook depois. Eu criava minhas páginas. Até hoje tem página que eu que criei. A gente rodava no escritório, funciona super bem. As campanhas do Google também. E aí eu fechava o contrato, marcava reunião, marcava no escritório compartilhado da OAB, né? Ia lá, não tinha escritório ainda. Fechava o contrato, ia redigir a peça e fazer a audiência. Então, e passava feedback para o cliente. No começo dava para fazer tudo, né? Fazia tudo tranquilo. Só que chegou um tempo que já tinha muito cliente. Então, tinha muito trabalho, então assim, já não estava dando conta de atender todo mundo. E aí também teve uma outra limitação. Pô, a galera está começando, você começa do zero, você cresce muito rápido. Assim, se não tem nada, tu começa a ganhar 10 mil, pô, tu cresceu muito rápido, né? Então ali tá, só que tem uma hora que tu chega no platô. Então quando eu cheguei ali nos 15 mil mês, aí eu não conseguia mais crescer. E eu tava atolado de tarefa. Falei, caraca, eu preciso fazer alguma coisa, porque não dá mais, assim, eu nunca vou sair disso aqui. Né? E se eu adoecer? Entendeu? O que vai acontecer? Aí vai cair a renda. E meu custo de vida, como é que vai ficar? Então eu falei, não, agora tem que vencer essa dor aqui. E aí foi quando eu comecei a delegar, né? Primeira coisa, eu me juntei com um sócio, né? Falei, não, eu preciso ficar aqui mais no estratégico, no comercial, e preciso de um sócio para operacional. E aí foi quando eu fechei a sociedade com o Samuel, meu sócio. E aí ele é um cara totalmente operacional. Então casou certinho, né? Tanto que eu passo tudo de operacional para ele. Então aí eu já me desafoguei. E aí eu fiquei pesquisando, né? Pô, o que mais que a gente precisa fazer?
Aí, eu preciso delegar o tráfego, porque eu não estou mais dando conta de ficar todo dia otimizando campanha, né? Porque tem que estar ali vendo se está tudo ok, ou dar um probleminha, tem que resolver. Aí delega o tráfego, E tudo isso com o investimento que o escritório vai te dando, né? Porque vai vindo dinheiro e tu não vai gastando tudo, né? Tu vai reinvestindo nele, reinvestindo. Tanto que o Ads, ele sempre se pagou para mim. Eu comecei com R$300, hoje já dá umas 6 mil de Ads. E engraçado, né? Eu fechei assessorias pelo Ads. Assessorias que pagam o Ads todinho hoje, entendeu? Pelo Google Ads. Então, assim, é um retorno que o tráfego paga muito bom. Ele se paga muito fácil. Né? E vem muito mais depois, né? Com os contratos que você fecha. Então, fui delegando tráfego, fui delegando operacional. E aí chegou um momento de novo que eu e o Samuel, a gente sozinho não estava mais dando conta. O Samuel está lá no operacional e eu aqui no estratégico também. Falei, não dá, a gente tem que delegar mais ainda. Aí agora a gente está com um associado e um comercial. Eu já não estava dando conta de atender o comercial, porque vinha muito lead, né? Pô, acho que tem um jovem advogado, né? Tá preocupado com o cliente que não chega, né? Aí depois vem outro problema, que vem muita gente. E aí, como é que vai atender todo mundo se tu só tem 24 horas? E aí eu não estava dando conta mais. Chegava muita gente e ficava lá para trás. Até hoje tem lá um monte de gente lá atrás que a gente vai tentar puxar ainda. Contratei o comercial. E aí agora deleguei o comercial. Tô treinando ainda, depois vou aumentar, fazer mais um, né? Aí vamos delegando. O software, né? O DVBox também, a gente tinha, mas não utilizava. Só utilizava para fazer a cobrança, né? Financeira. Que é mais um setor que a gente delegou também. Agora a gente está usando para fazer o CRM, tudo direitinho, para ter esse cadastro, que é super importante para a empresa. A gente vê os números, né? A gente precisa saber o que está dando mais resultado. Dentro do previdenciário, por exemplo, qual é o benefício que mais dá resultado para a gente? A gente sabe assim de cabeça, assim, o que a gente acha, né? Do achismo. Mas na verdade, a gente visualizando os números, pode ser que é um outro benefício. Porque assim, às vezes ele faturou menos que um outro, só que ele teve menos investimento. Entendeu? Se a gente botar mais investimento, ele passa o outro. Então, assim, CRM... E às vezes vem mais rápido ainda. Vem mais rápido, Então, a gente precisa ter esse controle. A gente está começando agora. Treinando todo mundo para fazer isso. Financeiro, a gente delegou também. Porque eu estava fechando muita TMP, previdenciário, né, em massa. E aí, todo mundo vai, vamos pagar assim, doutor, beleza, eu pagava primeiro e tal. Só que depois não vinha a TMP, né? E não era porque o cliente não queria pagar. É porque nem chegava a cobrança, chegava por e-mail. E cliente do previdenciário não vem e-mail. Não vem e-mail, é idoso, entendeu? A gente assim não tem e-mail. Aí eu falei, não, eles não estão nem abrindo e-mail. Aí eu contratei uma assessoria financeira para estar cobrando deles no WhatsApp. Agora fiz a automação com o Edu. Aí já chega lá o boleto e o Pix automático lá no WhatsApp da pessoa. Aí já vai facilitando mais ainda. Entendeu? Então assim, o processo de delegação foi todo esse. Desde você fazendo tudo sozinho, aí vai passando por todos os setores do escritório, né? Comercial, que é quando chega ali. Não, antes disso, né? O marketing, o tráfego, depois o comercial para você fechar, operacional para fazer a peça, cuidar do processo, pós-venda, né? O feedback. Também a gente vai estar contratando agora alguém só para estar passando feedback, porque tem muito cliente, né? Vai chegando muita dúvida ali. Tem que ter isso, é importante. E o estratégico, né? Além de tudo isso aqui por cima, ainda tá pensando no novo produto, analisando o escritório, para onde pode crescer, o que tem que contratar, né? Então, assim, a gente foi aplicando cada passo ali da metodologia do curso mesmo, né? E não tem jeito, pô. Você vai sentindo as dores ali. É uma porrada, entendeu? Tá sofrendo ali. Pô, não consigo atender todo mundo. Aí dói mesmo, aí tu vai atrás de solução. Que nem o pessoal falou, né? A gente tem uns colegas. A comunidade Titânia é muito boa. Eu pego muito insight de todo dia praticamente com alguém. Converso ali com o pessoal da minha área, né? Às vezes de outra área. Mas gente que tá passando por aquele mesmo problema ou já passou, né? Então tu só copia. Não tem que reinventar a roda, né? Tu só precisa copiar o que já foi feito. Todo mundo já fez alguma coisa, né? O Geraldo Rufino fala isso, né? Tu não precisa inventar nada, alguém já fez. Tu só precisa copiar bem feito, né? Então é isso que a gente vem fazendo e delegando isso para poder o negócio virar mesmo uma empresa, né? Rodar sozinho. Eu acho que é uma das frases que eu mais falo, não precisa inventar a roda. Eu acho que essa frase... Não, alguém já fez. Alguém já escreveu a solução em algum livro, em algum lugar deste planeta. Né? Só basta estar com pessoas que estão lendo, né? Estão buscando conhecimento. Exatamente. Cara, quantos insights aí, galerosa. Agradecer a presença de cada um de vocês. A gente tem que gravar mais isso daqui, trazer, né, uma parada mais temática, mas foi ótimo estar com vocês. Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, clica aqui também em compartilhar, joga aí para 10 advogados amigos seus que você sabe que vão querer empreender e que sabem que esse conteúdo vai ajudar. Gente, foi ótimo estar com vocês. Não, deixa eu esquecer os meus apoiadores, meu Deus do céu. Um grande abraço aí, os nossos apoiadores, ADVBox e Oyster, que estão sempre com a gente aí apoiando a difusão desse conhecimento de gestão, marketing e vendas para advogados. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.